começar. Quando vocês Boa noite, meu nome é Daniel, para quem não me conhece. Essa é a nossa produtora que a gente criou. Cada amigo numa área que entende mais resolveu contribuir para desenvolver assim, um projeto de um curta a princípio, e a gente está estendendo já para outras áreas. E eu sou o produtor, esse é o Diego, o diretor, e esse é o editor de som, o Leonardo. Então o diretor vai falar um pouquinho sobre a apresentação. Boa noite, galera. Meu nome é Diego Alonso, amigo do Daniel já há algum tempo. Fiz faculdade de produção multimídia, que não é exatamente cinema, é mais voltado para animação e jogos digitais, mas sempre tive interesse, assim como faria uma animação para um jogo, faria um curta, enfim, gravado com elenco, cinema tradicional. E aí, da minha turma da faculdade, na época que eu fiz, isso é até uma das coisas que eu espero que vocês gostem, né, de saber da experiência, é que, apesar da gente estar fazendo o mesmo curso, cada um tinha uma especialidade. E aí, baseado nisso, a gente criou uma amizade muito forte. Então, primeiro de tudo, nós nos tornamos amigos. E, em segundo lugar, a gente conseguiu, nesse projeto principalmente, agregar essa especialidade, esse interesse maior que cada um tinha numa área específica do processo de produção, né, do projeto, para conseguir chegar ao resultado final, que é o curta-metragem. Então a gente vai tentar falar um pouquinho sobre como foi a ideia, como foi começar a desenvolver, o que fez a gente também, o que aumentou a nossa motivação para chegar até o final, já que todo mundo trabalha, estuda, e mostrar um pouquinho de cada etapa, né, desse processo para chegar até o resultado final. A gente vai falar sobre o filme A Flor, que é um filme que a ideia inicial foi minha, justamente por ter essa amizade com eles, e a gente já estava há algum tempo sem fazer nenhum trabalho junto. Eu falei, não, a gente tem que juntar essa galera e criar um projeto novo e fazer, porque a galera tem sede de criação, né? Essa galera gosta de criar, gosta de estar produzindo alguma coisa nova. E a gente queria muito poder criar um novo projeto para a galera, mesmo com todos os contratempos do dia a dia. E a gente sempre se encontrava e conversava sobre várias ideias, várias coisas de episódio, brincava, trocava história de filme. Aí falou, por que a gente se encontra para conversar sobre isso e não faz isso, sabe? Tipo, por que é só conversa de boteco? Aí, baseado nesse questionamento do Daniel, a gente resolveu falar, não, então vamos criar um. Aí eu dei a ideia desse filme, que é baseada numa música do Nat Roots, não sei se vocês conhecem a música Um Day Só. A gente fez uma adaptação, assim como tem muitas adaptações de livros para o cinema, a gente resolveu fazer a adaptação da letra da música, da história da música para o curta-metragem. E aí um dos motivos principais que a gente resolveu investir nesse projeto foi que abriu, logo depois que a gente teve essa ideia, que a gente conversou sobre essa ideia, aí pode até passar, já passa aí. Então a gente está falando aqui, na verdade, da ideia inicial, do brainstorm, e aí, consequentemente, da formação de equipe. Que a gente descobriu que tinha um concurso, que é do filme Rio, Eu Te Amo, também não sei se vocês estão sabendo. Vai ter esse filme, que é da mesma série do Nova York, Eu Te Amo, e do Paris, Eu Te Amo, vai ter um agora do Rio. E eles abriram um concurso de curtas, para que o curta vencedor fizesse parte do DVD do filme, né, como material extra. E aí o tema do concurso era uma história de amor no Rio de Janeiro. E que aí tinha tudo a ver com o roteiro do curta que a gente estava propondo a fazer. Então isso deu uma motivação a mais pra gente, não, vamos aproveitar. Agora a gente tem dois motivos. A gente tem um motivo, né, nosso de sentimento de querer realizar o projeto, e agora a gente tem um objetivo que é poder participar desse concurso e quem sabe ganhar como primeiro projeto da equipe, né? Aí nisso foi formando a equipe, fui convidando o resto das pessoas, né, quem quisesse contribuir, até porque não teve patrocínio, não teve nada. Acho que 90% do valor que foi usado na produção, que não foi muita coisa, mas o valor que foi usado, 90% basicamente fui eu, né, como diretor, que contribuí. Mas ainda assim o roteiro, tudo foi baseado nesse orçamento, enfim. A gente tentou fazer as coisas o mais simples possível para poder ser viável e a gente conseguir chegar ao resultado final. Porque é muito mais frustrante você ter uma ótima ideia e você não conseguir finalizar aquela ideia. É muito mais frustrante isso do que você ter uma ideia um pouco mais simples, mas você conseguir ver essa ideia saindo do papel e se tornando um produto, né? Um projeto final. Então aí vem, né, o roteiro.
que foi um outro detalhe importante sobre o roteiro. Na época que a gente começou, a gente não tinha nenhum microfone específico para gravação de diálogo e esse tipo de coisa. E a gente já tinha noção de que o microfone da câmera interno não é tão bom quanto você ter um equipamento de áudio, obviamente, profissional ou semi-profissional, para dar suporte à gravação. Então, a gente resolveu fazer o curta mudo. Né? O que eu quero dizer de mudo não tem diálogo entre os personagens principais. Há algumas cenas gerais, né, que se passam no luau, que tem o pessoal cantando e tudo. Essas foram gravadas na câmera, com o microfone da câmera, mas não tem um diálogo específico que pudesse ser gravado com mais detalhismo. E o diálogo principal, que são os dois protagonistas, né, os dois amigos se encontrando para ir nesse luau, aconteceu por mensagem. A gente resolveu no roteiro colocar por SMS ou por WhatsApp, enfim. Né? Então usamos um outro suporte também para poder viabilizar isso. Acabou que no meio da produção a gente conseguiu um microfone e aí facilitou um pouco as coisas, mas o roteiro a gente se baseou nisso. Depois, no caso, com o roteiro e com a equipe formada, a gente partiu para o storyboard. A gente trouxe o storyboard para mostrar. Mostra. Tá ruim. Tem que me ajudar a achar só. Prefere passar o filme antes, né? Então. Tá, então. Olha, se apresentar a sessão inicial acho que é o suficiente, a gente passa o filme e depois continua falando um pouquinho. É esse primeiro. Fecha, só desliga ali. Dá um play ali. É legal que agora vocês podem ver, basicamente, os desenhos que já tinham, né, baseado no roteiro, do storyboard, alguns takes com certeza diferentes, mas a gente tentou manter assim, o mais fiel possível. E aí, como também mais pra frente foi importante, porque por causa do continuismo, né, que é uma coisa do cinema, um fator, um dos fatores principais do cinema é que haja a menor quebra de continuismo possível. Né? E aí o storyboard ajuda muito. Quem fez o desenho? Então, o desenho é o Gabriel Blanco, um amigo nosso, e é uma história interessante porque assim que a gente começou a fazer o projeto, acho que dá para dar um play aí no slideshow. Assim que a gente começou a fazer o projeto, a escrever o roteiro e tal, eu tinha convidado esse amigo meu para fazer o storyboard, também amigo nosso da faculdade, e ele tinha passado para a aeronáutica, e agora é sargento tenente da aeronáutica, sei lá. E aí ele foi para o treinamento, lá acho que em Belo Horizonte, instituição, não sei bem. Mas enfim, ele foi para o treinamento, e aí deu tempo, até organizar tudo, deu tempo dele ir para o treinamento, voltar, se formar, voltar para o Rio. E aí ele falou, não, agora dá para fazer os desenhos, então vou pegar com você para fazer os desenhos. E aí é legal também porque esse modelo de storyboard, por exemplo, a gente pegou na internet, tem um canal no YouTube que a gente vai passar para vocês, que é um canal que tem muito tutorial, muita coisa importante, assim, interessante sobre storyboard, enfim, e outras som em geral, né? som em geral, efeito especial, cinema. E eles disponibilizaram esse modelo lá e a gente usou, que a gente achou que era o essencial para o projeto também. Porque só com o roteiro para se guiar na hora não tem como. Não tem como. Sem contar que é muito mais fácil até para quem vai fazer a filmagem
de ver exatamente o que o diretor, o que o roteiro quer, né? Os closes, o enquadramento das cenas. Então, como foi um curta, foi possível a gente ter um storyboard completo de todas as cenas para poder... Porque geralmente fica só a identidade visual do projeto, assim, o cenário, como são os personagens e na hora, assim, uma ideia, não fica completo, porque para fazer um storyboard de um filme completo é impossível. E aí, geralmente, o que eles fazem, até em animação, por exemplo, eles produzem um storyboard só das cenas que eles acham que são mais difíceis ou que tem mais ação. E aí, esse eles vão, focam e criam um storyboard justamente para facilitar. Posso abrir para perguntas? Pode, eu vou passar. Pode, se alguém já tiver alguma dúvida, pode Fala falar. da trilha sonora do Léo. Vamos falar. Tem bastante coisa para falar ainda, na verdade. Ricardo, pode falar? Então vai, vamos para a próxima etapa. Tá fechando aqui já. A gente vai falar também sobre o tipo de reunião que a gente fez, como a gente conseguiu se comunicar, né? Pela internet, obviamente, mas... Quer que eu tente abrir aqui? O próprio storyboard, por exemplo, eu fiz no Skype com o Gabriel, a gente conectado pelo Skype, e aí tem uma função muito interessante que é compartilhar a tela, a coisa mais simples do mundo. Você compartilha a sua tela com a outra pessoa que está contigo na chamada, e aí justamente ele ia desenhando no Photoshop e eu ia acompanhando a tela dele, conversando com ele o que poderia melhorar, ou qual era o próximo take. Isso é muito, muito bom. Isso é muito bom, assim. Pra quem trabalha, pra quem, enfim... Cada um no lugar e, não, faz assim, vê na mesma tela. Elenco, aí de acordo, né, com o roteiro, não tem como. Todo mundo amigo, assim, é legal falar que são todos amigos. Não tem ninguém que foi, digamos, contratado pra ajudar no projeto. Foi tudo contribuição de amigos mesmo. Locação e equipamento, pra gente de certa forma foi fácil, entre aspas, porque foi na praia e a gente não ia colocar som, que geralmente quando você faz um luau na praia muito grande, um projeto muito grande, precisa de liberação da prefeitura e tudo mais. A gente não teve isso porque o luau também, todos os figurantes também eram amigos, então a gente marcou um luau no Facebook, vamos se divertir, vamos pra praia, e só colocou lá uma observação, mas vamos gravar um curso então durante o luau. Fez o grupo pra discutir, fez o evento pra filmar, né? Depois agora a página para parece divulgar. Que não, mas são ferramentas muito importantes assim durante o processo. Ajudam muito, deixam o processo muito mais prático. E equipamento, alguns equipamentos foram construídos pelo meu pai, e aí volta a questão do YouTube, né, o Carlos que está filmando. A gente assistiu muito vídeo no YouTube e o que a gente achava que ia precisar, que é o suporte de câmera, carrinho para câmera, essas coisas, a gente viu no YouTube, vamos construir, a gente pegou e construiu também nesse meio tempo. Não trouxe A produção, ensaio, que na verdade não teve, na verdade teve um ensaio só, que foi uma reunião com os atores para mostrar o storyboard e tudo mais. Como não tem muito diálogo, então não era tão necessário, mas aí eles ficaram com o storyboard, com uma cópia do storyboard, uma cópia do roteiro, tudo, e se prepararam pro dia da gravação. Figurino e maquiagem, aí abre um grupo no Facebook, vê se tu consegue aí. Não tá sem internet. Tá sem internet? Não, na internet, tem que só trocar Aqui não... Aí. o Wi-Fi. Ah, sim. É o sem ser o 2, é o penúltimo aí. Até o momento da gravação foi tudo tratado pela internet. E aí esse grupo que a gente criou no Facebook da equipe tem praticamente a pré-produção toda lá. Então foto da roupa da menina, ela falou se o vestido estava bom. Aí eu dava o ok, não, pode usar esse vestido mesmo. Enfim, todos esses detalhes que são tratados antes de realmente colocar em prática, a gente pôde discutir e decidir pelo grupo do Facebook. Então tem postagem aí, eu acho que do início do ano ou até do ano passado, referência talvez. de cinema, filme que a gente sugeria. Calma aí. Pode esperar carregar. Então é outra ferramenta Deixa eu também descer que... tudo. Aí eu vou subindo pra... Não? Você já tem planos mais no projeto? Já Então, temos. a gente já vai falar no final, né, que a gente já tem mais 2 curtas, mas assim, que ainda não foram escritos nem o roteiro, e a gente está fechando com uma equipe de atores agora,
para gravar um seriado que já é escrito, já é todo formatado por eles, e aí a gente vai entrar só na parte de produção, filmagem, enfim, dar um suporte nessa área. E aí nosso, né, da Távola Filmes em si, tem mais duas ideias, né, 2 conceitos de ideia para produzir mais pra frente. muita coisa, não vai dar pra mostrar. Enfim, são várias coisas, você pode bota um aí, só pra eu ler. Deixa eu ver. Bota um lá. Som. Lá em cima que rola mais o papo prático, por enquanto era só a ideia. Aí teve discussão para discutir as meninas que iam ser a principal. Só Os outros curtos que a gente... referência também, link de referência do YouTube, essas coisas a gente ia colocando pra galera se organizar. Como nem todo mundo conhecia os atores, eu coloquei o perfil dos atores, né? Falei, galera, esse aqui é o ator tal que vai fazer o personagem tal, para o pessoal criar esse contato, se adicionar no Facebook, enfim. Aqui é o making off do filme do Hobbit. O diretor postou todas as partes do filme, assim, as áreas que trabalhavam o Hobbit, ele postou. Esse capítulo, por exemplo, é interessante, que fala sobre uma equipe que foi responsável só pela criação das barbas dos anões durante o filme. É gigantesco. Isso aqui foi o Raf, né? Antes do storyboard teve esse concept art, né, dos personagens. Mudou um pouco depois o figurino, mas era só uma ideia. As pranchas de moda, a prancha de figurino, né, que a Yumi fez, né, a figurinista da equipe. Acho que tá bom, cara. Ah, mostra a reunião, mostra aí o coisa da reunião. A única... Só teve uma reunião embaixo. Só teve uma reunião que foi presencial. Desce aí. Desce. Aí. Foi logo no início, e aí nessa eu fiz anotação e tipo tudo, escaneei. Um brainstorm, né? Escaneei e botei no grupo também pra galera já ler, já saber mais ou menos como é que seria. O que a gente precisava ainda, né? Pra poder... Volta lá no pouco. Bom, então aí vem a cenografia, basicamente a gente comprou, foi um dos gastos, né, que a gente teve. Foi para comprar as tochas, essas coisas para decoração do luau. No quarto do rapaz, que na verdade é o quarto do Renato, que foi quem filmou o curta. E aí o quarto do personagem principal, né, é o quarto dele mesmo, a gente só botou alguns elementos, o livro do Bansky. Enfim, colocamos um livro, colocamos o E-Sharp, né, que ele usa, a gente colocou pendurado na parede. Então essas coisas foram detalhes legais assim da cenografia e são coisas simples, né? E as paisagens, a gente dedicou um dia assim só pro stop motion, por exemplo, que é aquela parte que aparece assim de tarde até a noite. A gente deixava a câmera parada no tripé no mesmo ângulo, filmando direto. Aí depois acelerou para fazer essa noção de passagem de tempo. Que é legal que já, onde como tinha o tema do concurso, né, que era Rio, eu te amo, então eles queriam mesmo falar sobre isso, né, sobre que realmente se passasse no Rio, mostrasse tudo, então foi legal também para isso. Aí gravação, foram 3 dias de gravação, isso foi uma das coisas que atrasou um pouco a gente, porque a gente deveria ter gravado tudo em dias próximos, né, gravamos tipo esse mês, mesmo que gravasse no mês que vem já estava bom, a gente levou um tempo muito maior do que isso para gravar, então atrasou um pouco a finalização do projeto, mas todos os 3 dias foram um sucesso, a gente ficou muito satisfeito. No segundo dia de gravação, por exemplo, muito cansado, no segundo dia de gravação, por exemplo, a gente chegou às 3 horas na casa do Renato e saiu de lá 3 da manhã, mas tipo 12 horas direto fazendo isso, a gente amarradão. O luau também, a gente. O luau também, né? O luau a gente chegou tipo 8 da noite na praia, 7 da noite na praia. 8 da manhã quase. E aí foi bem legal também. E na verdade é a parte que se passa, né? O tempo que se passa no filme maior na praia, então foi bem cansativo. O áudio fala. Aí captação de áudio, Léo, pode falar um pouco? Boa noite. Apresentar, sou o Bernardo Bruno. Então, a captação de áudio foi feita toda por mim e também a composição da trilha sonora, né? Que é original. Isso, eu compus. Então, foi pouca coisa para gravar, né? Até porque não tinha fala. Como você usou então, a gravação do microfone, quer dizer, do violão, fala pra gente. Então, Quer dizer, que essa coisa da gente não tinha o microfone e depois passou a ter, pode falar um pouco isso, disso. no início,
Chega pra cá. Na gravação do Luau, que foi a primeira, né? A gente não tinha o microfone, como foi falado, então teve que gravar tudo na câmera. Então, muita coisa não pôde ser aproveitada, na verdade, né? No máximo foi na hora que o Franklin, que é o vocalista da minha banda, que tá tocando violão, cantando lá. Só isso, um pouco do mar também. Mas aí eu usei mais um microfone depois, foi para gravar o violão, né, que é o único instrumento real que foi gravado. O resto tudo instrumento virtual, além da percussão, todo instrumento de percussão. Eu peguei loops prontos na internet, só fui juntando, né? E botei o violão e fui compondo em MIDI tudo e usando uma parafernália de plugins para dar aquele resultado no final. E aí... E que acaba se tornando um dos pontos fortes do curta, na minha opinião, pelo menos. Porque tive que usar como referência tanto o Nat Roots, né, a música e a história, são ligadas, quanto o Rio de Janeiro. Pô, o que tem a ver com o Rio? Samba. Pô, mas o Rio, cidade, eu não posso deixar de botar o funk, né? Então eu botei um funk. E assim a gente foi... A gente deixou livre para cada um ficar assim, bota a sua criatividade onde você quiser. Então fica livre para criar o áudio. Quero fazer um funk, tá bom, vai lá. A garota quer botar um sharp, quer botar um chapéu, vai lá, coloca, sabe? E aí no final cada um ficou tipo com um pouco do seu toque no filme. E é legal que acaba que até o sentimento pelo filme no final fica muito maior por cada um da equipe, né? É legal isso, é uma coisa que é muito interessante, geralmente em grupo, até de faculdade mesmo, mas em grupo de trabalho, às vezes todo mundo dá muita opinião e acaba não tomando uma decisão ou acaba até brigando, e isso atrapalha um pouco. Então a gente resolveu focar mesmo nessa coisa da confiança, né? O único que, basicamente, na verdade eu e o Daniel, que acabamos participando de todo o processo, de todas as etapas, né, dando opinião e tudo, mas a gente deixava, assim, confiava mesmo, né, de cada um participar da sua etapa. Né? Ele passou ali, mas eu queria falar um pouco de continuismo rápido também, que é o storyboard, né, enfim. O Daniel no dia do Luau, a gente cheio de sono e tudo, super cansado já de madrugada, mas a gente conseguiu gravar todos os takes que eram necessários justamente por ter o storyboard na mão e dando checado. Então, esse take aqui já foi gravado, ok. Esse take já foi gravado, ok. Então, isso também é importante para o continuismo. Montagem, foi o Davi Israel que fez, amigo também. Esse rapaz é formado em cinema, acho que é o único da equipe que é realmente formado em cinema. E aí ele trabalha especificamente com edição de vídeo e tudo. E ele foi até interessante que ele não estava nem sabendo basicamente do projeto. Quando chegou no final, quando a gente já tinha tudo gravado, eu falei: Davi, eu preciso da sua ajuda para editar o filme e quero saber se você tem disponibilidade. E aí ele me recebeu bem e falou: não, vamos lá, vamos tentar. Só que ele não imaginava o nível, né, qual seria a qualidade que teria do material. Ele achou que, enfim, poderia ser um filme caseiro ou... Né, o engraçado dele é que ele só trabalhava de madrugada. Não tinha noção. E ele trabalha só de madrugada. A gente trabalhava de manhã e tinha que falar de madrugada. E o outro detalhe é que ele trabalha com uma edição de vídeo, mas ele trabalha com uma edição de casamento, videoaulas de um canal do YouTube, essas coisas. E aí quando ele viu o material, as filmagens, e viu qual era o projeto e que a gente ia participar do concurso, ele falou: pô, cara, eu vou fazer isso aqui amarradão porque é isso que eu gosto de fazer, sabe? E, tipo, eu não esperava que ia ser um projeto assim tão legal, não imaginava que ia ser nesse nível, e é o que eu gosto de fazer, é cinema, sabe? Tipo, editar realmente filmes, né? Não eventos e tudo. Então foi legal isso também. A trilha sonora o Léo falou, não sei se vocês repararam, mas a música, fala aí da música que toca no início. Então, na parte que toca agora. Tem no início, o personagem principal que chama Alex, ele toca a gaita, né? E eu acabei tentando juntar uma coisa com a outra, coloquei o som da gaita no final, uma outra música com um ritmo de samba, que é como se ele estivesse tocando aquela música, que fosse um cover, estivesse praticando e tal. E tentei juntar alguns elementos, tem outras coisas pequenas na trilha, tem ligação. Por exemplo, a parte que ele está sonhando, aí tem os acordes, esses acordes são tocados depois quando ele encontra realmente a menina. Então, são pequenos detalhes. Detalhes que acabam enriquecendo, né, também a trilha sonora. Efeitos especiais, bom, é o sonho, né, basicamente do Alex.
quando ele vê a menina, que ele imagina tudo que ele pode fazer por ela. Então a gente teve que escolher, né, uma espécie de filtro, um efeito para mostrar que era um sonho. Então isso também foi decidido com o Irá. E aí essa etapa também é muito legal, que após o filme estar montado, que é tipo ter todas as cenas na sequência correta e o timing final, foi passado para ele para fazer a trilha sonora, porque ele tinha que fazer baseado nisso. E esse mesmo vídeo foi enviado para um rapaz que mora nos Estados Unidos. Ele volta agora dia 8 aqui pro Brasil, ele estava estudando na faculdade com a gente aqui, depois foi para lá. Mas durante a edição do filme ele fez toda lá nos Estados Unidos. E aí eu tive o sufoco de mandar um arquivo, 3 arquivos de 10 GB, que era o vídeo sem compressão, o vídeo na qualidade maior, mandar esses 3 arquivos em torrent para ele pegar lá e conseguir editar o vídeo. Né? Quantas horas era o bruto? Era... Não, do bruto acho que foi 50 GB de filmagem. A gente não chegou a calcular a hora de cada... Hora não. Mas de qualquer forma ele recebeu esse arquivo de 30 GB lá, que são esses 5 minutos de filme. E aí terminou de fazer esses efeitos especiais todos lá para poder finalizar o vídeo. E aí a finalização eu botei entre parênteses suporte, porque é para falar justamente quando você fecha um filme, você tem que fechar ele de acordo, o essencial, né? É que você fecha ele de acordo com aonde você vai passar esse filme, né? Então a gente tem até configurações específicas que para passar no YouTube, por exemplo, que foi onde a gente colocou o filme, né? A própria inscrição do concurso era feita pelo link do YouTube. Então, até se você for na página do YouTube lá, tem um help guidezinho, um tutorial de qual é o melhor formato e tal, para ele não travar, sabe, como é o Flash Player. Então, isso é legal também. Se a gente ganhar o concurso, a gente tem que mandar uma outra versão, um outro fechamento para o DVD e, inclusive, fazer um formato para passar no cinema que vai passar na pré-estreia do filme. Mas isso se o nosso curta for o vencedor. Acho que o Daniel agora pode falar um pouco melhor sobre a identidade visual. A identidade visual a gente fica responsável por pegar assim, pegar tudo que o filme quer te passar e jogar de repente para um logo, para a paleta de cor. E assim, como é que a gente faz isso? A gente vai tentando várias linguagens de cor, faz um brainstorm da marca. Esse logo aqui também foi criação nossa, que seria a lente da câmera. O nome também do nosso grupo foi... Fala do nome. O nome, na verdade, a gente tinha um grupo de amigos há muito tempo, né, continuamos sendo, e pelo nosso interesse em fantasia medieval, essas coisas de RPG e tudo, a gente criou o grupo e chamou de Távola, né? E aí a Távola era a galera que jogava RPG, era os nerds, enfim, era a galera que gostava dessa onda. E aí agora, como ele era um dos membros desse grupo de amigos, a gente resolveu trazer para a nossa realidade agora e fazer o Távola Filmes, né? Então, mantendo também essa tradição. Né? E o cartaz Mostra o logo antigo e o novo para eles. E aí teve eu com o rapaz que foi o designer gráfico, o Gabriel Villanova, a gente fez uma versão do logo, que foi a que ficou por muito tempo, usada durante o projeto. Mas aí, depois o pessoal dando opinião e tudo nesse grupo do Facebook, a gente resolveu fazer uma segunda versão, que é essa que vocês estão vendo. Aí eu acho legal também mostrar e comparar as duas. Bota logo JP. Então esse era o primeiro logo que a gente fez, né? Então tinha o símbolo da flor, que inclusive era a espécie que eu queria usar na gravação. Era um hibisco. Que foi difícil de arrumar o hibisco. Eu consegui uma flor hibisco no dia e depois morreu. A flor morreu, murchou e não ia usar na filmagem. Aí a gente acabou resolvendo, então foi um dos motivos que a gente resolveu fazer uma mudança e tirar o símbolo, por exemplo. E a cor, a gente manteve a cor verde do logo, mas era uma fonte serifada, mais certinha por ter o símbolo. Então para equilibrar a gente tinha usado uma fonte mais simples. E aí depois a gente trocou pro logo original. Não abriu o PSB. Acho que é o de baixo, o último PNG. O PNG embaixo. Pode ser esse. Calma aí. E aí a gente então resolveu tirar o símbolo e aí investiu numa fonte mais desenhada e mais fofinha, né? Que também tem a ver com o filme. Manteve só a cor mesmo.
Vê o... Esse é tipo... Volta aí no baixo. Volta aí. Embaixo. Isso aqui. Esse é o cartaz do filme. Aí esse aqui por último, né, falando da divulgação do filme, além da página do Facebook que a gente criou para a Távola Filmes, a gente também criou um cartaz, né, quando a gente compartilha o vídeo, a gente compartilha junto com essa imagem, e que inclusive também, mais uma vez, essa coisa da contribuição da equipe. Tem uma amiga nossa que trabalha numa agência de publicidade que lida com divulgação de filmes que vão para o cinema. E eu tinha feito uma versão do cartaz, né, humilde, e aí ela pegou o cartaz e falou, não, esse cartaz não tá bom, e pra mim tava lindo. Aí ela falou, não, deixa comigo que eu vou fazer um novo. E aí ela fez baseado nos padrões mesmo de cartaz para filme profissional, né? Enfim. Então, geralmente tem o nome dos atores, tem toda a equipe aqui embaixo, basicamente. Aí o logo, né, maior no meio, enfim. Ela soube trabalhar de uma forma melhor esses elementos que são obrigatórios para ter no material de divulgação. Importante para a divulgação é a identidade visual do filme, né? O que ele vai passar antes de ser visto. É o logo, é o cartaz, é tudo isso. O trailer, o segundo momento. Isso daí vai criar o interesse da pessoa de ver o filme, não é, entendeu? Não é, de repente, um texto. É o cartaz. Sim. Vai me mostrar mais arquivo, não? Não. Então agora alguém tem alguma dúvida até aí? Você quer perguntar alguma coisa? Eu queria perguntar se vocês têm, a ideia de só focar mesmo em filmes, em cursos, ou ter, sei lá, clipes, já que você tem uma banda e tal, clipes de banda, artistas, não sei. Como a equipe está começando agora, né, a produtora está começando agora, esse foi o primeiro projeto, a gente pensa sim em fazer maiores tipos, né, de trabalho, até para arrecadação de fundos, né, de investimento. Então, clipe é uma coisa legal, eu vou até mostrar para vocês depois, tem um site de concursos que abrange muito mais temas, né, de filme, não só filme nacional, filme não sei o que, tem muitos temas, e um dos prêmios é um prêmio de melhor clipe, essas coisas. Então abre mais o leque de opções, né? Então, por exemplo, se uma banda vier, ou até a banda dele mesmo, ou uma outra banda vier e quiser o nosso trabalho e tal para produzir um clipe, então nós somos capazes de fazer isso para eles. Então, o videobook, né? É o portfólio. A gente tá com um projeto também de divulgar portfólio em vídeo de atores. No caso, os atores, eles não vão passar um currículo escrito, eles vão mostrar um vídeo de uma atuação, de uma fala. E aí entra a produtora nisso, de pegar, filmar, enquadrar e tudo mais. Isso foi uma das coisas que quando a gente teve contato com essa companhia de teatro, eles falaram que tinha um pouco de carência em relação a isso. Então a gente também é mais como você perguntou, é mais uma das coisas que abre leque assim pra gente produzir mesmo. Então, para esse trabalho eu fiz tudo sozinho, né? Desde em uma semana, foi? A parte da trilha sonora, de sincronizar com as cenas foi uma semana, até menos que uma semana quase. A semana teve feriadão aí, né? Trabalho, né? Aqui. E foi mais ou menos um passo a passo. Eu deixei um programa com tudo, usei o programa chamado Reaper, não sei se vocês conhecem, e fui compondo separado, misturando MIDI com gravação do som, do violão e com outro efeito sonoro, o som do mar que fica no fundo, ou o som do ônibus, né, estacionando, né, freando lá, e foi tudo junto. Foi meio corrido, inclusive, eu entrando em contato nos últimos dias com o Ira, que está lá nos Estados Unidos, com o Skype, para ver se estava certinho, se ele ia conseguir receber, se ia dar tempo, tudo.
Isso é uma outra coisa importante falar, galera. Prazo é muito importante. O nosso prazo foi absurdo porque Só funciona quando é no dia seguinte, você já a gente tinha um corre prazo com muito tudo. grande, tipo, a gente pode fazer, Tá tá tranquilo. E aí a gente acabou demorando para gravar todas as cenas. O prazo E era obviamente, sem você ter gravado todo o material, você não consegue editar para terminar o vídeo. Faltava Então isso uma atrasou semana. bastante. E aí o áudio, por exemplo, né, que é uma etapa muito importante e que foi basicamente, né, uma das últimas e foi a que menos teve tempo. Né? Você atropelando o prazo de uma etapa, você acaba influenciando a outra. E aí no último dia, que era o dia de inscrição do concurso, a gente virou no Skype, fui trabalhar virado para fechar e falar assim, não tá upando pro YouTube. Sabe? A gente só acabou mesmo, deu graças a Deus quando terminou de renderizar o filme e o filme estava sendo upado no YouTube. Aí foi quando a gente relaxou. Mas isso foram basicamente uns 2 dias virando Chegou o modo zumbi. para poder não perder o prazo de inscrição do concurso. Né? Mais perguntas? Mais perguntas? Não? Eu acho legal passar para vocês depois, de repente, esse PowerPoint. Eu que pensei em tem, vocês passarem as dicas pelo grupo, né? Então, tá. que tem referências, que são sites legais de pesquisa. Os programas que a gente usou, né, o Dropbox, o Google Drive, o Google Docs. O roteiro eu escrevi com um outro amigo meu, o Pedro Gama. Enquanto eu estava editando a página 1, ele estava editando ao mesmo tempo a página 4. Se ele tivesse alguma dúvida, eu descia a página e via o que ele estava escrevendo. Então o Google Docs também super importante. Aí agradecer a professora, né, pela oportunidade e o nosso contato também, a gente bota no grupo para vocês. Muito bom o trabalho. Que grande. Quando é que saiu o resultado? Aí o resultado, agora tem uma pré-seleção, que são os diretores que estão produzindo o filme em si, Rio, Eu Te Amo. Carlos Saldanha, por exemplo, eles vão assistir todos os filmes que foram inscritos na página do concurso. E desses, enfim, agora eu acho que tem... Quantos filmes, pai, que estão lá na página? 49. Então, desses 49 filmes que foram inscritos, eles vão escolher 3, os 3 melhores, e esses 3 vão para votação. Eu vou postar o link do vídeo, do curta, na página da professora, se vocês puderem curtir e compartilhar, vai ajudar bastante, tá? E depois votar, né? E depois votar. Se a gente for para passar dessa pré-seleção, né, para os 3 primeiros, para os 3... Fala só pra acabar rapidinho o nosso projeto novo da série do... Ah, não, enfim, então, com essa equipe agora de teatro, a gente agregou novas amizades, né? Porque os atores, o ator principal, por exemplo, ele é grafiteiro, designer gráfico, mas não era ator, propriamente dito, né? Mas, enfim. E aí, com essa equipe agora, a gente vai produzir a série e não vai ter essa preocupação com o elenco, com o roteiro, que já tem tudo pronto. Vai poder focar mais mesmo na produção dos episódios da série. Fechou. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E, por favor, se unam e produzam. Isso é o mais importante. Esse é um exemplo que eles deram que é possível fazer um trabalho legal.